Salve canal, como é que tá? Tudo certo? O Canário aqui dessa vez para te explicar uma parada muito simples. Vamos tentar, que é muito simples, mas que na verdade atrapalha muita gente. A gente vai tentar descobrir hoje como é que a gente faz para ler bem o tema na redação, em vestibulares e em concursos. Então na aula de hoje eu te explico como ler bem o tema, como o tema funciona, de que maneira você pode ler o tema e principalmente não errar a interpretação do tema. Primeira coisa a se pensar é a seguinte: tema é uma coisa, contexto é outra. Então vamos estabelecer essa diferença aqui, ok? Que fique claro o seguinte: tema é diferente de contexto. Estabelecida na sua cabeça essa diferença, a gente parte para discutir algumas coisas mais importantes. Porque veja só, quando eu me refiro a um tema, eu me refiro ao recorte de um assunto. Então, no caso da redação, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio, o tema ele se traduz como sendo igual à frase temática. Ok, gente. O que a gente considera como sendo frase temática é aquela frase construída a partir dos textos motivadores que tem como objetivo gerar um debate, gerar uma discussão, ok? Isso aqui, a frase temática, é uma maneira como a redação do Exame Nacional do Ensino Médio entende, e isso está explicado no material divulgado pelo INEP, especificamente no que diz respeito à competência de número 2, a segunda competência da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Quando você fala em contexto, você pode pensar em outra coisa. Quando você fala em contexto, contexto é o assunto geral no qual o tema se enquadra. Então, quando eu penso em contexto, eu penso no assunto geral no qual o tema se enquadra. Então, vou escrever aqui o contexto como sendo o assunto geral no qual o tema se enquadra, beleza? Então eu vou pensar aqui no contexto geral no qual o tema se enquadra. Essa é a diferença básica. Primeiro você precisa entender que o tema é construído a partir de uma frase temática. E uma frase temática, ela irá gerar uma situação problema. Firmeza? Essa situação problema, ela tem um caráter político, tem um caráter social e tem um caráter cultural. Então essa situação problema, ela é uma situação de caráter político. Então ela vai ser política, ela vai ser social e ela vai ser cultural. Beleza? A situação problema. Essa diferença é uma diferença fundamental para você entender como funciona a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Repassando. Tema é diferente de contexto. Contexto, assunto geral no qual o tema se enquadra. Vamos pensar aqui, por exemplo, no contexto da infância se enquadra o tema do trabalho infantil. No contexto da infância se enquadra o tema da publicidade infantil. Essa diferença é uma diferença importante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa lógica e interpretar o tema, ou seja, a frase temática do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018. Vamos interpretar a frase temática do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018. É só o tempo da gente colocá-la no quadro. Enem 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Enem 2018. Manipulação do comportamento do usuário, eu vou entender como sendo o primeiro tópico. Então eu venho aqui, ó,
e coloco tópico de número 1. Pelo controle, as pessoas não leram isso aqui na prova do Enem. Elas não entenderam que estava sendo estabelecida uma relação de causa e efeito aqui. Por isso que você teve um número abissal de pessoas que fugiram do tema na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Um número muito grande de pessoas que acabaram fugindo do tema porque não entenderam. Controle de dados é o tópico 2. Eu posso entender aqui, minha gente, como sendo o tópico 2. Então tá aqui o tópico de número 2. A internet, evidentemente, entraria como? A internet entra como se fosse, e ela é de fato, o contexto. A internet entra a partir da ideia de contexto. Então, se a redação cita apenas o contexto, a tendência de fuga ou tangenciamento do tema é alta. Se a redação cita apenas o contexto, significa que ela não entendeu o jogo que a frase temática propõe, que é você entender o problema que surge a partir da relação entre o tópico 1 e o tópico de número 2. Ah, Canário, mas isso não vale para todos os temas. Nada vale para todos os temas no ensino de uma escrita viva. Nós estamos aqui tentando fazer você entender um dos temas do Enem que eu considero mais difíceis, saca? E aí a lógica é a seguinte: a gente passa a perceber que é a relação entre esses dois tópicos que vai gerar uma situação-problema, ou seja, que irá gerar um debate dentro do texto. A relação entre esses dois tópicos gera o debate a partir do qual você tem que dissertar. Então você tinha que entender que o controle de dados, ele é a causa cujo efeito imediato é a manipulação do usuário. E a sua redação teria que expor isso. E aí, pessoal, o que a gente está fazendo é interpretar os tópicos, ou como algumas pessoas gostam de chamar, as palavras-chave do tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. As palavras-chave do tema, entendeu? Se você entende essa relação, você entende, por exemplo, que a montagem do texto dissertativo argumentativo, ela vai ter que criar uma problematização a partir disso. Então, falando apenas o parágrafo aqui, eu poderia dizer o seguinte, que no contexto da internet, existe um grave problema surgido a partir, eu nem preciso citar manipulação, a partir do direcionamento do comportamento do usuário pelo controle de dados em função dos algoritmos, ou do algoritmo. É aí que entra uma palavra-chave que estava no texto motivador. Essa é a importância do TM, né? TM é o texto motivador. O texto motivador, ele é isso mesmo que o nome diz. Não é necessariamente para você copiar o texto motivador da redação. Pelo contrário, o texto motivador, vou colocar aqui para vocês, e aí quem estiver nos assistindo aí vai anotando, ele situa, vou ajeitar aqui, o texto motivador, ele situa o debate. Você entendeu a lógica? O texto motivador situa o debate. Ele lhe daria a ideia de algoritmo. O que acontece aqui, infelizmente, pessoal, boa parte dos candidatos não conseguiu entender essa correlação de tópicos. Portanto, que fica aqui a lição. A frase temática está ligada a um contexto e traz tópicos correlacionados, ainda que os tópicos estejam implícitos no debate. Então, se, por exemplo, eu tenho que dissertar sobre os desafios para o acesso ao cinema, eu preciso expor na minha introdução quais são esses desafios. A pobreza é um desafio? O desenvolvimento cultural precário das regiões mais distantes é um desafio? E assim vai. Esse é o jogo da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Diferença entre tema e contexto, mapeamento dos tópicos para você entender como funciona. Valeu? Obrigado, deixa aquele like se você gostou e vamos nessa. Máscara. Pausa. Johnny, pode montar seu quadro lá.